E aí, jovens, tudo bem? Então, esse aqui vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou disponibilizar para vocês, onde serão apresentadas aí as abordagens e os procedimentos tradicionais aí para a resolução de exemplos e exercícios de conteúdos correlacionados aí com o que a gente estudou em sala no nosso curso de Física 2, tá? Para começar, a gente vai tratar então dos problemas a respeito de equilíbrio, né? Equilíbrio estático, principalmente. E o exercício que eu escolhi para este vídeo, para começar, é um exercício de complexidade média para baixa, né? É um exercício relativamente simples, um pouco trabalhoso, mas ele não é complicado. Mas vamos lá, vamos ler o enunciado e vamos entender o que ele está pedindo. Então ele fala aí que na figura 1246, que é essa figura aqui, né? Suponha que o comprimento L da barra uniforme seja 3 metros e seu peso seja 200 newtons. Que já tem uma coisa importante, tá? Que está subentendido, que é o fato da barra ser uma barra uniforme. A gente já vai ver por que isso é importante. Aí ele diz que supõe ainda que o bloco tem um peso P de 300 newtons e que o ângulo θ é 30 graus. Então está aqui, né, um bloco de peso 300 newtons e esse ângulo aqui feito por um fio que prende a extremidade da barra até a parede é um ângulo θ de 30 graus. Tá? Aí ele fala que o fio pode suportar uma tensão máxima de 500 newtons e na questão A ele pergunta para a gente qual é a maior distância x para a qual o fio não arrebenta. Então ele quer saber o seguinte, né? Esse lado da barra, o lado esquerdo, está preso por dobradiças na parede, né? O outro lado está preso por esse fio aqui que forma o ângulo θ. Se eu deslocar esse bloco para a direita, obviamente que aumenta o torque que ele vai estar forçando sobre a barra, aqui, gerando sobre a barra. E pode chegar em uma certa posição que esse torque vai ser tal que ele vai resultar em uma força sobre o fio maior do que 500 newtons. Aí ele iria arrebentar e o sistema cai, né? Então a gente quer saber qual é essa posição x com relação à origem, aqui a parede, né? Que eu posso colocar o bloco de forma que ele esteja no limiar de arrebentar, mas ele não arrebenta ainda. Essa é a questão A. A gente quer saber essa distância x. Mas ele também faz mais duas outras perguntas, vamos ver o que é. Ele fala que com o bloco posicionado neste valor máximo de x, então já no limite, né, de arrebentar, quais são as componentes, aí questão B, horizontal, e questão C, vertical, da força que a dobradiça exerce sobre a barra no ponto A. Então ele vai querer saber quais são essas forças quando este bloco está no seu limite, aqui na sua posição limite. Então vamos lá. Para começar exercícios de equilíbrio, como eu comentei em aula para vocês, primeira coisa básica, isso vai facilitar praticamente qualquer resolução que você for fazer de exercício de equilíbrio. Se você começar com esse procedimento, a tendência é que fique mais simples você entender o que está acontecendo. Que é o quê? Fazer o nosso diagrama de forças, né? Então você escolhe aí os seus eixos de referência. Eu escolhi um vertical y apontando para cima, horizontal x apontando para a direita. E aí a gente desenha o corpo de interesse. Percebam que agora, diferente de Física 1, eu não vou mais tratar como se fosse pontual, né? Eu vou tratar agora com um certo formato, que é o formato da barra. Afinal de contas, as forças estão aplicadas em posições distintas e o efeito dessas forças sobre o nosso corpo de estudo aí depende desses posicionamentos, tá? Então, o segundo passo agora é escrever as forças que atuam sobre essa barra, ok? Primeira coisa, ele diz que a barra tem um peso de 200 newtons e que ela é uma barra uniforme. Então, eu posso assumir que essa força-peso está aplicada unicamente no centro de gravidade, ou seja, como ela é uniforme, esse peso vai estar aplicado exatamente no meio da barra, ok? E eu chamei aqui pela letra P com subíndice B aqui de peso da barra, ok? É o vetor peso da barra. Se é peso, a gente já sabe, né, que é sempre vertical e para baixo. Nesse caso uniforme, então a barra, o peso vai estar bem no meio dela. Então ela está aí a uma distância ao eixo vertical aqui de L sobre 2. Além disso, a gente tem o bloco. Então, se eu tenho o bloco, eu tenho mais uma força-peso sendo aplicada. E aí já fica mais tradicional, né, mais fácil, porque ele já diz que essa força-peso vai estar aplicada a uma distância x aí com relação à extremidade esquerda da barra. Ok? Então, a força-peso do bloco, vertical e para baixo também. Além disso, a gente tem o fio ali, que aplica uma tensão sempre na direção dele, ok? Sempre tem a mesma direção, então vai ter uma tração aqui aplicada com o ângulo θ na ponta da barra. E isso já fica fácil para a gente de pensar aí que se eu tenho uma força inclinada em relação aos meus eixos de referência, é tradicional a gente já pensar então que eu vou fazer uma decomposição em dois vetores, né?
dois vetores ortogonais aí somados, cuja resultante é igual à tração, então, diz tudo. Uma tração, então, vertical, uma componente vertical, mais uma tração horizontal aí. E por fim, como ele disse, aí a dobradiça executa força sobre a barra aqui no lado esquerdo, né, no ponto A. Então a gente sabe que vai ter uma força horizontal e uma força vertical, né? Vai ter duas componentes sendo aplicadas. Era esperado, né? Afinal de contas, temos um contato aqui com a parede, então deve existir uma força normal que é perpendicular à superfície, que é representado aqui pelo F horizontal. E também, como a barra não escorrega para baixo aqui, ela não cai, significa que a dobradiça está fazendo uma força então vertical para cima, que eu chamei de FV. Queria deixar destacado aqui que eu coloquei três forças em vermelho, né? As verticais estão em vermelho, as horizontais estão em verde e a única inclinada aqui está em azul. Essa coloração aqui vai ser bom para identificar depois uma coisa que a gente vai usar um pouquinho mais para frente. Mas vamos prosseguir. Então são todas as forças, já estão descritas, não tem mais nada. Agora a gente vai para a nossa para análise física mesmo, né? Então o que acontece é que se esse corpo, se esse sistema está em equilíbrio estático, ele deve obedecer aí às condições de equilíbrio, que é o quê? A somatória das forças, né? A força resultante tem que ser igual a zero, ok? E além disso, a resultante dos torques, né? A soma de todos os torques que todas essas forças executam também tem que ser igual a zero. Um detalhe importante que a gente tem que lembrar da condição de equilíbrio é o seguinte, que estes torques aqui, a somatória dos torques igual a zero, ser nulo, né? Ele tem que ser independente do ponto de rotação, do eixo de rotação. Então, se eu escolher a liberdade de rotação como sendo a extremidade no ponto A aqui, a somatória de torque de todas as outras forças tem que dar zero. Se eu pensar no eixo de rotação no centro da barra, a mesma coisa. A somatória de todos os torques também tem que dar zero. Se eu pensar em outro ponto aqui na extremidade direita, também a mesma coisa. Qualquer posição que eu escolher a barra tem que me gerar um torque igual a zero, ok? Então, para a letra A, vou começar pensando nos torques, ok? Primeira coisa que a gente tem que pensar, então, é onde eu vou escolher o meu eixo de rotação aí. Então, neste caso, eu coloquei na dobradiça, por quê? Porque eu não conheço, veja aqui, ó, eu não conheço informações sobre a tração e eu também não conheço informações sobre a força que a dobradiça exerce. Mas perceba que se eu colocar a posição do torque, do eixo de rotação, em uma dessas extremidades, eu acabo então eliminando essas componentes porque o braço de rotação vai ser zero. Então, nesse caso aqui, eu escolhi o eixo de rotação na origem, né, do meu sistema, aqui, que é do lado onde está a dobradiça, então no ponto A aqui, ok? E aí vamos escrever os torques. Lembrando que torque ele vai ser o produto vetorial entre o vetor posição, né, o braço de rotação vetorial com a força aplicada. Como é um produto vetorial, só vai me importar então a componente da força perpendicular ao braço. Então perceba que neste caso as forças horizontais aqui elas são radiais. Isso faz com que o torque que ambas, né, tanto a força H quanto a tração H aqui, seja zero o torque, né? Então eles não entram na somatória. E aí apenas essas forças que estão representadas em vermelhas, que são perpendiculares ao eixo, né, que é a direção da dobradiça aqui, o eixo X, é que vai entrar na nossa conta. Então vamos escrever aí essas forças, vamos colocar cada uma aí em detalhe. Percebam que a força vertical aqui, que a dobradiça exerce, ela geraria um torque no sentido horário, né? O sistema rodaria aí devido a ela no sentido horário. E a gente convencionou que o torque no sentido horário é um torque negativo. Então ele entra aqui menos, aí zero, porque o braço de rotação aqui é zero, ela estaria exatamente no eixo de rotação, vezes a componente da força vertical. Aí a próxima força é a força peso que o bloco exerce, né? Então perceba que ele também gera um torque aí de forma a rotacionar o sistema no sentido horário, então ele também é um torque negativo. O braço de rotação, né, então a distância em relação ao eixo é x, vezes a intensidade da força. A mesma coisa para a força peso da barra, só que agora o comprimento é L sobre 2, né, o braço de rotação é L sobre 2. Também negativo porque ele gera um torque no sentido horário. E por fim agora a força de tração vertical, ela gera um torque no sentido anti-horário. E a gente convencionou então que esse torque anti-horário ele é positivo. E aí o braço é L, porque ele está exatamente na extremidade oposta da barra, então é L, e vezes a intensidade da força. Pronto, são todas as forças que geram torque. Se eu somar todo mundo, tem que dar zero.
Obviamente que fica claro já que esse cara se anula, porque o braço de rotação é zero. E além disso, a componente vertical da força, como é uma decomposição, ela é o cateto oposto, né? Como se ela estivesse aqui desse lado, né? É o cateto oposto ao ângulo θ. Então eu posso escrever ele como sendo o módulo da tração vezes seno de θ. Como a gente está interessado na distância x ali, eu vou isolar então a distância x. Isolando este termo aqui, vai ficar xp, né, agora positivo. Do outro lado fica Lt seno de θ, né, que é oriundo deste termo aqui, menos meio de L peso da barra, oriundo desse termo, né? Você isolar o xp, fica nesse formato aqui a nossa equação. E agora eu vou isolar o x aí, e considerando que vai ser o x máximo, então aonde eu tenho a tração, eu vou colocar também o valor de tração máxima. Então perceba que eu tinha o peso aqui que estava multiplicando o x, eu divido, né, a equação inteira por p, então é o famoso, ele aparece do outro lado aí, invertendo a operação, ele era multiplicação, ele vai aparecer dividindo, está aqui, né? Perceba também que ambos esses dois termos tinham L, eu coloquei o L em evidência aqui. Então ficou x máximo vai ser igual a L que multiplica. Se eu estou falando de x máximo, então é a tração máxima, vezes seno de θ, menos meio peso da barra, dividido pelo peso do bloco. Então, se você substituir os valores que o exercício nos dá, né? 3 metros, que é o L, 500 newtons, que é a tração máxima, 30 graus, que era o θ que ele diz ali, meio de 200 newtons, que é o peso da barra, dividido por 300 newtons, que é o peso do bloco. Se você fizer essa conta na sua calculadora, com cuidado, lembrando de seguir a ordem aí para não cometer algum equívoco, né, na hora de resolver essa conta na calculadora, você vai chegar num valor aí de x máximo de 1,5 metro. Então, se eu tenho uma barra de 3 metros, a posição máxima onde esse bloco pode chegar aqui é no meio da barra, de 1,5 metro, sem que rompa o nosso fio, né, nossa tração aqui. Então, questão A, tranquilo, só usei aí a condição de equilíbrio dos torques, né? Agora, a questão B e C, ele quer a força, aquelas duas forças que o torque não entrou na história, né? Aquelas duas forças que a dobradiça executa sobre a barra. Como é que a gente pode obter essas duas forças agora? Bom, se a condição de equilíbrio dos torques nos deu x máximo, agora o que a gente tem é que a segunda condição de equilíbrio, né, a outra condição de equilíbrio aqui, que é do equilíbrio de forças, pode nos fornecer ferramentas aí para obter esses caras. E é exatamente isso que a gente vai usar, ok? Então, se a gente pensar aí agora, questão B, forças horizontais, as duas forças horizontais são essas em verdes aqui, né? E aí perceba que eu escolhi o eixo X crescendo, né? Apontado para a direita, então a força horizontal da dobradiça vai entrar com caráter positivo, enquanto a tensão horizontal ela tem o sentido oposto, então ela entra aqui negativo. Isso aqui, esse sinal é resultado aí da análise vetorial, né? A gente tem uma com sentido oposto à outra. Então ficou aqui que a força horizontal menos a tração horizontal tem que ser igual a zero. Se você lembrar que a tração horizontal aqui, a componente, pode ser escrita, se a vertical era seno, a horizontal entrou então com o cosseno de θ. Então, substituindo essa ideia ali e isolando já a força horizontal, a gente chega aí que ela vai ser igual. E também, como ele diz que é na condição lá de x máximo, né? Então, a gente está falando da tração máxima sendo aplicada. Então, a força horizontal é a tração máxima cosseno de θ. Se a gente substituir novamente os valores, facilmente você chega ao resultado então de aproximadamente 433 newtons. Tudo certo? Então, agora a letra C, o que a gente tem que fazer é analisar agora o caso da vertical, né? As forças verticais, aplicar a segunda condição de equilíbrio aqui, resultante das forças igual a zero, para as forças verticais. Então, são essas forças em vermelho aqui. E aí o mesmo esquema, né? Eu escolhi o y com o sentido crescente para cima. Todo mundo que tiver o mesmo sentido do eixo que eu escolhi, entra como positivo. E as que tiverem sentido oposto, entra como negativo na somatória de forças. Então, fica aí a força vertical V menos P menos PB mais TV igual a zero. De novo, isolando agora o FV. E lembrando que a gente está falando da condição máxima também, então entra a tração máxima seno de θ, no caso do TV. E perceba que os sinais inverteram porque elas foram para o outro lado da equação aqui, né? Então agora, se você novamente substituir os seus resultados, os valores dados no exercício aí, você chega também facilmente a um resultado de uma componente vertical aí de 250 newtons para equilibrar aí o sistema. Tranquilo? Então é isso.
faz o diagrama de forças, desenha todas as forças que atuam e aplica as condições de equilíbrio. Na letra A aí, qual é a condição de equilíbrio de torques, a gente chega aí na condição de distância máxima possível aí, ou seja, para equilibrar os torques. E depois na letra B e letra C, a condição de equilíbrio de forças aqui também nos permite facilmente determinar essas duas componentes. Beleza? Valeu, jovens. Qualquer dúvida, estou à disposição aí, me procurem.